E na última sexta-feira, o CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, aprovou aí o congelamento por 90 dias do valor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis. A medida chega, claro, em um momento de ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros no país. Alessandro Spielborgs, advogado, professor de Direito Tributário e também membro da Comissão de Direito Constitucional e Direito Tributário da OAB, é o nosso convidado de hoje para repercutir este assunto. Boa noite, Alessandro. Seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Olá, Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores. A satisfação é toda minha. Alessandro, o que este congelamento ele pode melhorar aí a vida do brasileiro em um momento de inflação alta? Tudo está subindo, ou seja, a gente corre para um lado, corre para o outro e os preços estão disparados. Mas na questão dos combustíveis, esses 90 dias aí vão dar um fôlego para nós, principalmente para quem trabalha no campo que precisa de bastante combustível? Bom, eu receio que a medida não seja suficiente para aquilo que a gente espera mesmo, né? Ou seja, esse congelamento é uma medida importante, não há dúvida nenhuma. Entretanto, a gente deve lembrar que, além do ICMS, que tem alto impacto sobre o combustível, existem tributos federais aí envolvidos, né? E a partir do momento que você tem tributos federais, em especial a CID, né, uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre o combustível, entendo eu que a medida adotada pelos estados deveria ser acompanhada, né, e compartilhada pelo governo federal também, uma vez que os tributos federais também acompanham e formam uma carga importante dentro do preço final dos combustíveis. A gente até procura entender muito, né, Alessandro? A gente sabe que quando você começa a fazer conta, vê lá os valores, vai lá na bomba, tenta entender a quantidade de imposto que tem ali, fica todo mundo meio confuso, né? Porque fica a responsabilidade. O governo federal fala uma coisa, os governos do estado falam outra, um fica jogando a responsabilidade, né? E no meio dessa guerra, todo mundo sabe que quem sofre com isso é o produtor rural, é o pessoal que está na cidade, que depende do combustível. Eu queria que você explicasse para a gente essa questão da distribuição dos impostos aí pelos estados, né? De que maneira a gente sabe que está pagando ali pelo preço e tão alto como está hoje, né? Você tem toda a razão. O seu apontamento aí é perfeito, né? Ou seja, os governos estaduais, eles acabam jogando a conta no governo federal e o governo federal faz o contrário. Uma coisa é absolutamente certa para todos nós, a conta mesmo, o impacto é sobre o consumidor final, sobre o produtor rural e todos os demais que se valem naturalmente e precisam tanto do combustível. Bom, o fato é o seguinte, na verdade, a tributação sobre o combustível é uma tributação que serve em especial com um fim regulatório, ou seja, se você tem um combustível que esteja aumentando por conta de eventual oscilação do petróleo no exterior, e isso está forçando a alta desse combustível aqui no país, a responsabilidade é, em especial, num primeiro momento, do governo federal. O que ele deve fazer? O que se espera é que o governo federal ele achate o máximo possível a tributação dos seus tributos federais que recaem sobre o combustível, porque ele tem esse viés, ele tem esse tipo de objetivo. E aí sim, numa medida que seja acompanhada pelos estados, que já tomaram a frente e que, portanto, na verdade, anunciaram esse congelamento, se a gente tem isso fortalecido por todos os lados, você conseguiria reduzir um pouquinho o preço do combustível, mas o que se espera, no final das contas, é que justamente quem comercializa esses combustíveis também não repasse esse tipo de aumento, porque quando cai a tributação, a gente fica aguardando que, por exemplo, o preço do combustível no final das contas, né, na bomba de gasolina, também reduza. E a gente dificilmente sente isso, né? Justamente o maior benefício, que é o preço do combustível no final, a gente nunca sente. A gente sente sempre o aumento, embora, mesmo que um aumento aconteça, ele nunca pode ser exigido imediatamente. Isso segundo as regras
que existem para tributação aqui no país. A gente vai ver como é que vai ficar tudo isso até janeiro, né? Porque congela agora, mas volta depois, e aí a gente sabe que de uma maneira vai impactar a economia, né? De todo mundo, do bolso de quem mora na cidade, principalmente do homem do campo, que depende muito dos combustíveis também, né? Vamos analisar. Quero agradecer muito, Alessandro, a sua participação aqui no Agronoite. Até uma próxima oportunidade. Você vai ter que voltar aqui para a gente saber como é que vai ficar até dezembro, pelo menos. Eu volto com o maior prazer e vamos esperar, na verdade, que o combustível, pelo menos, né, tenha se segure um pouquinho e a gente consiga sobreviver até esse final. É exatamente isso, a palavra é sobrevivência, é o que o brasileiro está tentando nesse país, sobrevivência. Boa noite para você, um bom feriado. E olha só...